Olá, um bom dia para você. Hoje, domingo, primeiro dia da sua semana, e vamos à nossa reflexão. Nós estamos estudando sobre a doutrina de Cristo, conhecendo mais sobre a sua pessoa, sobre a sua obra. E nós já vimos que em Jesus haviam duas naturezas, uma humana e outra divina. Porém, cada uma com seus atributos. Além de serem autônomas, inseparáveis, mas fazendo parte de uma só pessoa. Então, esse entendimento não é um entendimento fácil a nível intelectual. Eu precisei escrever muito, buscar muitas fontes, refletir muito de dia e de noite. Hoje eu já tenho um entendimento bem mais profundo que eu espero também compartilhar com você. Então, nós sabemos que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Redentor, começa a habitar em nós duas naturezas. E você está experimentando isso. Observe, se você já aceitou a Cristo, você já está experimentando essas duas naturezas. A natureza humana, que nós herdamos de Adão, que é uma natureza de pecado, porque ela foi contaminada pelo pecado. E a natureza divina, que vem através deste novo nascimento em Cristo Jesus. E esta natureza divina, quando ela é plantada a semente no nosso coração, e nós continuamos nessa busca, querendo entender mais a Cristo, a sua pessoa, a sua obra, esta natureza divina vai crescendo no nosso íntimo e vai aumentando de estatura. Então, ao longo da história, ao longo do cristianismo, da história do cristianismo e da igreja, surgiram várias heresias, contestando essa possibilidade de, em uma só pessoa, habitar duas naturezas. Mas aqueles que não nasceram de novo, é muito difícil entender isso. Por isso eles contestaram, por isso eles se colocaram em oposição, levantando doutrinas heréticas, porque nós só conseguimos entender, ou começar a entender, este evento que acontece em nossa vida quando nós experimentamos o nosso nascimento. Então, aquele que não experimenta o novo nascimento, essa coisa parece ser algo absurdo. Então, nós vamos sentar aqui, sem entrar em detalhes, algumas heresias que surgiram ao longo do cristianismo, ao longo da história do cristianismo. Quando Jesus ascendeu, ele deixou aqui os seus apóstolos, que começaram a igreja primitiva lá no primeiro século, e eles já sofreram com essas heresias. E essas pessoas que não têm essa experiência do novo nascimento, e que não conseguem entender como em uma só pessoa existe a natureza humana e a natureza divina, elas sempre se colocam em oposição, e os apóstolos tiveram que lutar muito para não deixar que essas doutrinas heréticas contaminassem os corações daqueles que estavam andando com Jesus. Então, dentro dessas doutrinas heréticas, nós temos o monarquismo dinâmico, é uma doutrina, que afirma que Jesus não era divino, mas que ele recebeu um poder especial de Deus quando ele foi batizado. Essa doutrina de que ele recebeu um poder especial de Deus, era uma pessoa especial, mas não era Deus, ainda existe até os dias de hoje. Tem uma outra doutrina que se chama arianismo, que afirma que o Filho de Deus nada mais era do que uma criatura do próprio Deus. Uma criatura elevada de Deus. Então, aí, essa doutrina rebaixa Jesus, porque as criaturas de Deus estão entre os animais, estão entre as plantas, entre a natureza. No cosmos, nós entendemos que é uma criação de Deus,
Então Jesus aí é rebaixado, ele não é considerado como o próprio Deus, mas sim como uma pessoa elevada de Deus. Uma outra doutrina que existiu e talvez exista até os dias de hoje é o docetismo. Essa doutrina ensina que Jesus se parecia com o ser humano, mas na verdade era um tipo de espírito, ou seja, eles não admitiam que Jesus fosse como nós, tivesse esse corpo físico, humano como nós. Era apenas um tipo de espírito. Então Jesus foi muito atacado, tanto na sua existência, na sua caminhada aqui na Terra. E quando ele ascendeu para os céus, ele deixou seus discípulos aqui para continuar com a sua obra. E os seus discípulos também foram muito atacados. E até os dias de hoje, seus seguidores também são muito atacados. Então, você que é um seguidor de Cristo, você que é uma seguidora de Cristo, você vai sofrer oposição, você vai sofrer contestação quando você falar da doutrina de Cristo, porque sempre existe e sempre existirá o espírito do anticristo até que o Senhor venha na sua segunda vinda e a ordem mundial mude. Então, no primeiro século, houve assim uma oposição muito ferrenha. E os apóstolos que conviveram com Jesus tão de perto combatiam essas heresias porque eles conseguiram ver Jesus tão próximo a eles, com aquela natureza física, humana, como a deles. A única diferença é que a natureza humana de Jesus era sem qualquer pecado. Então, isso foi muito discutido em vários concílios, inclusive no concílio de Nicéia, que aconteceu em 320 depois de Cristo. Mas essa polêmica continuou existindo durante toda a história da igreja e do cristianismo. E uma teoria mais recente do século XIX, nós estamos no século XXI, então é uma teoria muito recente, ele coloca que a doutrina da quinosis, que quinose significa se esvaziar, ele coloca em dúvida como é que aconteceu esse esvaziamento. Eles advogam que Cristo, na sua encarnação, se esvaziou dos seus atributos divinos para assumir qualidades humanas na sua vida terrena. Mas vamos entender melhor isso, porque realmente ele se esvaziou dos seus atributos. Ele não deixou de ter, mas ele se esvaziou desses atributos divinos para assumir qualidades humanas na sua vida terrena aqui. Em Filipenses 2, de 5 a 9, vamos ler essa passagem do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, então ele já está admitindo aí que Jesus é Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus nesse contexto da sua humanidade. Ele se humilhou, ele se tornou um servo. Ele não usurpou, mas ele se esvaziou da sua forma de Deus, dos seus atributos divinos. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Então, ele deixou a forma de Deus e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E nesta forma que ele tomou de servo, se fazendo semelhante a nós humanos, ele se humilhou a si mesmo. Foi uma humilhação para ele. Deixar a forma de Deus, tomar a forma de servo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então veja que Jesus tinha consciência de todo o plano do Pai. Ele veio aqui para a Terra com esta consciência e ele sabia que ele teria que se esvaziar dos seus atributos divinos, da sua forma de Deus e tomar a forma de servo e se humilhar diante dos homens, do poder que estava vigorando aqui na terra, lá em Israel, até a sua morte de cruz. Mas por ele ter cumprido toda esta trajetória, depois deste evento da crucificação, nós sabemos que houve a ressurreição de Jesus pelo Pai, e o Pai o exaltou soberanamente. Então ele se tornou soberano. Ele assumiu de novo a sua forma de Deus. Então, estão entendendo? E o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos ser como Cristo na sua humildade. Devemos ser como servo, como ele se predispôs a tomar esta forma de servo. Mas isso não significa que ele deixou de ser Deus. Ele deixou a forma de Deus, tomou a forma de servo, abriu mão temporariamente dos seus atributos divinos, mas ele, depois de cumprir a sua missão, ele de novo foi exaltado pelo Pai e ele retomou a sua forma de Deus e os seus atributos divinos. Então, quando nós falamos em atributos divinos e Jesus tendo se esvaziado desses atributos divinos, nós estamos falando da onipotência, que é ser o Todo-Poderoso, da onisciência, saber de todas as coisas, e da onipresença, estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A forma humana que Jesus tomou limitava ele de exercer esses atributos divinos, assim como nós humanos não podemos ser onipresentes, não podemos ser oniscientes, não sabemos de todas as coisas e nem somos onipotentes. Então Jesus se identificou plenamente com o homem, plenamente com você, para lhe trazer a salvação. Mas nós vemos, porém, que no caráter de Cristo, ele manteve seus atributos morais. Ele não se tornou um malfeitor, ele não se tornou um bandido. Ele manteve o seu caráter com os atributos morais que são de Deus, como a bondade, por exemplo, o amor, a misericórdia, a compaixão, a fidelidade, dentre outros que nós já conhecemos. Esses atributos morais, nós, como seres humanos, temos, Deus compartilhou conosco. Ele não compartilhou a onipresença, a onipotência e a onisciência, mas esses atributos morais, ele compartilhou com o ser humano. Só que o nosso caráter está corrompido, então ele precisa ser restaurado. Nós temos um nível de bondade, nós temos um nível de amor, de compaixão, mas nunca se iguala a esses atributos que Jesus tinha na sua humanidade, porque ele era plenamente puro e santo. Por ele não ter qualquer pecado, o seu caráter moral era infinitamente mais nobre do que qualquer amor, do que qualquer bondade, misericórdia ou compaixão que nós, humanos, possamos manifestar. Essa é a diferença da natureza humana de Jesus para a natureza do homem, que está ainda suja e corrompida pelo pecado. Mas essa doutrina herética da gnose, ele advoga que Jesus se autolimitou voluntariamente, o que vai de encontro a um esvaziamento dos seus atributos divinos citados acima. Ou seja, ele não
não era onisciente na sua caminhada aqui na Terra, voluntariamente. Não, ele estava limitado, porque a nossa natureza humana nos limita. Agora, ele se tornou plenamente humano, mas tem uma particularidade aí. Ele vivia em plena comunhão com o Pai, mesmo tendo essa limitação que veio através da sua natureza humana. Então, na sua humanidade, ele manifestava o seu caráter humano sem pecado, manifestando um tipo de amor que para nós é muito difícil, como o amor incondicional, por exemplo, uma extrema misericórdia, que às vezes para nós também é difícil. Podemos manifestar alguma misericórdia, mas sempre estamos limitando, né, essas manifestações que vêm de nós, como bondade, compaixão, amor, misericórdia. Para Jesus, como ele não tinha o seu caráter corrompido pelo pecado, ele pensava no outro e não em si próprio, ele conseguia manifestar isso de uma forma plena e também devido à sua comunhão com o Pai. Muitas vezes nós manifestamos a nossa natureza carnal que está contaminada, ofendendo o próximo, magoando o próximo. E às vezes em outros momentos, podemos ter atitudes inspiradas por Jesus, quando nós nos derramamos de uma forma assim muito mais incondicional pelo próximo, refletindo então a glória do Pai. Isso pode acontecer em nós, se nós estamos crescendo nessa estatura cristã. Tem pessoas que manifestam determinados atributos morais porque estão andando tão perto de Jesus que são influenciados por ele e conseguem manifestar. Nós temos aqui na Bahia, por exemplo, uma freira, se chama Irmã Dulce, que ela se derramou completamente pelo próximo e pelos pobres, mendigos, desamparados. Ela se doou totalmente a essa classe da sociedade. E ela é reconhecida em todo o estado da Bahia. E foi reconhecida até pelo Vaticano recentemente. Então, ela conseguiu, através de uma graça divina, se esquecer de si própria e se derramar de uma forma tão intensa, tão incondicional ao próximo. Construiu hospital, recolhia mendigos na rua, doentes na rua, que ficou inclusive doente, pegou tuberculose, todos sabem a história de Irmã Dulce. Esse é um exemplo de uma pessoa que, nessa área, ela se derramou totalmente pelo próximo, esquecendo de si própria. E foi isso que Jesus fez quando esteve aqui na Terra. É uma figura de Cristo, podemos dizer, Irmã Dulce, né, nesse aspecto. Nós também temos esta possibilidade de cada vez mais sermos regenerados no nosso caráter e termos esses atributos morais de uma forma muito mais plena, como Jesus tinha, se nós estamos caminhando na mesma direção que Jesus caminhou, em direção ao Calvário. Porque é nesta direção que essa nossa natureza de pecado, o pecado que está em nós, corrompendo o nosso íntimo, nosso coração, a nossa mente, é nesta caminhada até o Calvário que ele vai sendo morto, este pecado vai sendo morto, e esta natureza divina que está em nós vai tomando uma propulsão muito maior, a ponto de dominar todo o nosso ser, habitar em todo o nosso ser. Como disse o apóstolo Paulo, no final da sua caminhada, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim.
Então, essa deve ser a nossa meta, na nossa caminhada. Um evento interessante que eu me lembrei quando eu estava escrevendo esta mensagem foi quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos. Quando ele foi escolher os 12 apóstolos, ele não tomou essa decisão sozinho. Ele entrou em oração, ele entrou em comunhão com o Pai e perguntou ao Pai: quem são os 12 apóstolos que eu devo escolher? Estão nos seus planos, Pai. E ele foi inspirado pelo Pai por causa desse nível de comunhão que ele tinha. E o Pai indicou um a um, inclusive Judas, que seria o traidor de Jesus, que seria quem entregaria Jesus aos soldados romanos para serem açoitados, escorraçados e levados até a cruz. Então, veja que coisa impressionante. O próprio Pai disse a Jesus: esses são os 12 e um deles é o traidor, que vai lhe trair, que vai lhe entregar aos soldados romanos. Então, nós precisamos ter esta relação de intimidade com o Pai, como Jesus tinha, para nós também recebermos essas orientações que nós precisamos quando estamos nesta caminhada terrena. Você tem algum plano para colocar em prática? Algo surgiu no seu coração que você sente que é para colocar na sua vida, planificar na sua vida? Antes de tomar qualquer decisão, entre em comunhão com o Senhor. Jesus agora já está à direita do Pai, ele é um com o Pai, e é através de Jesus que nós chegamos ao Pai. Então, quanto mais nós conhecermos a pessoa de Jesus, quanto mais nós conhecermos a sua doutrina, nós vamos ter esta possibilidade de chegar até o coração do Pai. Inclusive, Jesus disse e deixou registrado que ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós diante do Pai, porque às vezes nós nem sabemos colocar as coisas diante do Pai. Mas, assim como Jesus foi buscar do Pai quem seriam os 12 discípulos que ele teria que escolher aqui na terra. Se você tem algum plano, se você tem alguma decisão para tomar na sua vida ou na vida dos seus filhos ou do seu cônjuge, como família, coloquem diante de Jesus e peça, implore, suplique, ore, para que ele lhe direcione na sua decisão. Agora, quando nós vamos avançando neste conhecimento da caminhada de Jesus, nós sabemos que ele foi até o Calvário, em obediência ao Pai. Ele morreu em morte de cruz e 3 dias depois ele foi ressuscitado. Quando ele ressuscitou, o seu corpo físico já não era um corpo limitado, como era no tempo que ele esteve aqui na Terra, nesses 33 anos e meio. Ele já apareceu aos discípulos de uma forma nova e surpreendente, como está registrado nas Escrituras. Ele veio já com seu corpo glorificado, que não tinha mais essas limitações do corpo físico na sua humanidade terrena. Isso também é uma proposta de Deus para nós. Ele quer que nós também vivamos esta experiência, porque hoje nós temos um corpo limitado. Nós temos um corpo que também não nos permite fazer todas as coisas, mas ele quer nos levar à cruz, para depois nos levar à ressurreição e termos também este corpo glorificado. Então, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos divinos
Não de uma forma voluntária, ou seja, ele não estava aqui na terra dizendo, não, agora eu vou ser Deus, agora eu vou ser homem. Não. Quando ele aceitou a proposta do Pai, ele abriu mão da sua forma de Deus, se tornou em forma de servo e já não tinha mais, não podia mais usar os seus atributos divinos, como onisciência, onipresença, onipotência. Quando nós analisamos algumas passagens, como tem no vídeo anterior, onde Jesus tem ciência do que aconteceu, foi porque ele recebeu essa revelação do Pai devido à sua comunhão. Mas temos também passagens no vídeo anterior, assista, onde Jesus diz, eu não sei quando acontecerá isso. Somente o Pai sabe, nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, somente o Pai. Quando ele fala do final dos tempos. Então, Jesus se esvaziou em obediência do Pai e se tornou, deixou a sua forma de Deus, tomou a forma de servo, mas depois o Pai o exaltou soberanamente. Ele voltou à glória dos céus. Então essa expressão esvaziou-se tem mais a ver com o que Cristo fez do que com o que Cristo é. Tá entendendo? Do que Cristo fez aqui na terra quando se tornou humano, do que como ele é na sua integridade, no seu caráter, na forma de Deus. E nós precisamos disso, ele deu o exemplo. Nós precisamos nos esvaziar das nossas doutrinas que às vezes recebemos de homens, doutrinas erradas, ou doutrinas que não são completamente corretas e que estão nos influenciando e nos impedindo de viver isso que Jesus viveu, a glória dos céus. Mas assim como Jesus se esvaziou desta glória dos céus e veio para a terra e se identificou conosco, se fez homem e se identificou completamente conosco, nós precisamos nos esvaziar do que somos, do que pensamos, do que temos, para fazer esta volta. Estando esvaziado dos nossos próprios conceitos humanos, nós vamos ser enchidos da glória dos céus e vamos assim cumprir com esta proposta que o Pai tem para cada um de nós. Vamos terminar refletindo em duas passagens muito importantes. João 17, de 3 a 5, abra sua Bíblia, acompanhe e reflita e veja o que está escrito. Jesus deixou aqui esta afirmação. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, o apóstolo João, está aí dizendo que devemos reconhecer a Deus como o único Deus, o verdadeiro Deus, e devemos reconhecer a Jesus Cristo como enviado de Deus, que também é o próprio Deus. E Jesus diz, eu glorifiquei-te, Pai, na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Então, todas as vezes que você está fazendo a vontade do Pai, você está glorificando ao Pai. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, esse trecho aí, João 17, 3 a 5, está claríssimo. Jesus estava na glória com o Pai. Ele deixou sua forma de Deus, tomou a forma de servo, em obediência ao plano do Pai, mas o Pai depois o exaltou soberanamente. Em 2 Coríntios 8, 9, nós lemos, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, que ele estava com o Pai, o dono de todo o universo, então ele era rico, sendo rico por amor de vós, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. 2 Coríntios 8, verso 9.
ou reflita mais, ouça essa mensagem mais de uma vez, para que ela não fique só no seu nível intelectual, mas que ela desça até o seu coração, que você tenha a revelação do que é se esvaziar, do que foi o esvaziamento de Jesus, o esvaziamento de Cristo, e qual a mensagem que ele quer trazer para nós, porque nós também precisamos nos esvaziar do que somos, das nossas conquistas humanas, do nosso ego. Temos que nos tornar ocos por dentro, para que essa natureza divina se preencha todo o nosso ser e que nós possamos voltar e refletir a glória do Pai através de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu tempo que você despendeu para ouvir essa mensagem. Compartilhe essa mensagem, uma mensagem importantíssima para a nossa caminhada cristã. E não se deixe envenenar por doutrinas heréticas. Tenha muito cuidado. Que Deus te abençoe. No próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!